Prezados irmãos e irmãs, boa tarde. Que nosso Mestre Jesus, modelo e guia de toda a humanidade, nos abençoe e nos ilumine. Antes de mais nada, gostaria de desejar a todos e todas um ano de 2018 próspero, com muitas realizações, todos gozando de muita saúde e que nossos lares sejam banhados pela paz e pela harmonia. E que sejamos felizes aqui no planeta Terra o quanto se pode, porque Deus, na sua infinita bondade, não quer que soframos, Ele quer apenas que nos transformemos. Estamos trazendo para a nossa reflexão desta tarde o tema a felicidade na visão espírita. Mas é impossível falar em felicidade sem se falar também em infelicidade e principalmente suas causas. Infelizmente, devido a ainda estarmos em busca da nossa perfeição, é comum condicionarmos nossa felicidade aos bens materiais, ao que possuímos ou ao que desejamos possuir. Então, antes de entrarmos no tema propriamente dito, que é a felicidade na visão espírita, vamos falar um pouco sobre o que a doutrina espírita nos esclarece sobre a desigualdade das riquezas, a posse de bens materiais, seus benefícios, seus malefícios, etc. Não há estrada real para a felicidade, mas sim caminhos diferentes. Há quem seja feliz sem coisa alguma, enquanto outros são infelizes possuindo tudo. Para muitos de nós, seres humanos imperfeitos que ainda somos, a conquista da felicidade está condicionada à aquisição de bens materiais. Muitos de nós acreditam que a felicidade está na satisfação do prazer. Para outros, a felicidade está na busca da fama, do sucesso e do poder. Temos momentos alegres e tentamos ser felizes por meio de realizações ambiciosas ou da conquista de bens materiais. E entre as ilusões terrenas, nascer com todas as possibilidades ao alcance da criatura soa como um dos maiores privilégios da existência. Porém, não é assim que as coisas se processam na realidade imaterial do espírito. A riqueza não é um prêmio nem um castigo, é uma situação transitória que o homem experimenta no processo da sua elevação espiritual. Longe de ser um mal, a riqueza é fator de progresso material do planeta e de bem-estar de toda a humanidade. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete, porém, ao homem fazê-la produzir bem. Muitos até aceitam imensos sacrifícios e correm riscos para chegar ao topo, mas a felicidade, cremos nós, está nas coisas mais simples da vida, coisas que ninguém precisa comprar. Pelo fato de estarmos nesse mundo juntos, já temos que nos considerarmos felizes, já que essa é uma grande oportunidade que Deus está nos dando para que através dos nossos atos e ações trabalhemos nosso melhoramento moral e espiritual. A gente pode morar numa casa mais ou menos, morar numa rua mais ou menos, até mesmo numa cidade mais ou menos. A gente pode dormir numa cama mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter um transporte mais ou menos e até ser obrigado a acreditar mais ou menos em muitas outras coisas. A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos.
O que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, é sonhar mais ou menos, é ser amigo mais ou menos, é namorar mais ou menos, é ter fé mais ou menos e acreditar mais ou menos. Senão, a gente corre o risco de ser também uma pessoa mais ou menos. Francisco Cândido Xavier. Como se diz, o dinheiro não compra a felicidade e a paz, tampouco é sinal de virtude ou imperfeição. A riqueza, portanto, um grande desafio que o homem rico é chamado diante da facilidade material. Por isso é que a prova da riqueza material, conforme ensinam os Espíritos, é uma das mais complexas. Em O Livro dos Espíritos, na questão 816, Kardec indaga aos benfeitores espirituais sobre a questão pertinente à riqueza. Se o rico tem mais tentações, não tem também mais meios de fazer o bem? É justamente o que nem sempre fazem. Eles tornam-se egoístas, orgulhosos e insaciáveis, responderam os Espíritos. Suas necessidades aumentam com a riqueza e ele acredita nunca ter o suficiente. Ao que Kardec complementa, a riqueza e o poder despertam em nós todas as paixões que nos ligam à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Imerso em pensamentos de glória e poder, o homem, apegado aos bens materiais, geralmente se esquece de que está na terra apenas de passagem, o que o faz desinteressar-se pela vida futura. De tudo que vier às nossas mãos, cabe-nos o dever de bem utilizá-los, certos de que do emprego que lhes dermos, teremos de prestar contas e que, no retorno à pátria espiritual, levaremos somente os bens realmente que nos pertencem, a inteligência, os conhecimentos adquiridos e as qualidades morais. Fato que, por si só, demonstra que o apego aos bens materiais é um equívoco e um obstáculo real ao nosso progresso. Eis então que o homem abastado pode utilizar de forma inteligente seus recursos, promovendo o progresso e fazendo com que os bens que estão temporariamente sob seus cuidados sejam motivos de evolução a outros. Portanto, a riqueza é a prova da caridade e da abnegação, do desapego e da renúncia. Mas há outras riquezas que nos felicitam a cada hora. Muitos ricos dariam grande fortuna pelo tesouro da fé, dariam grande fortuna pela bênção da sua saúde, pelo recurso da sua locomoção, por ter seus membros perfeitos, por seu equilíbrio e por ser uma pessoa lúcida. De maneira que o rico, que bem emprega os bens que lhe foram confiados, estará se saindo honrosamente dessa igualmente difícil provação e demonstrando, direta ou indiretamente, que tem exata noção do que representa esse adiantamento que lhe foi feito. Uma vez que os bens da terra na terra ficarão, demonstrando saber que nada é levado para o outro lado da vida, a não ser o conhecimento obtido e as virtudes conquistadas. Graças à doutrina espírita, temos a cada dia a nossa visão ampliada sobre a humildade, a caridade e a abnegação, pois observamos o indivíduo como um todo, ricos ou pobres, com sentimentos, atos, ações adquiridos ao longo do tempo. Cada espírito que passa pela terra tem o aprendizado que precisa em favor da sua própria evolução. Se a prova dos abastados é resistir
aos arrastamentos, às paixões funestas, aos excessos, à tentação do poder e do Estado, também terão a oportunidade de se fazer exemplos para os demais através de sua conduta reta e dignificante. Mas alguns aspectos da vida que não estão acessíveis à influência do dinheiro. Aliás, o poder do dinheiro refere-se exclusivamente a coisas compráveis, naquelas coisas sutis que são de domínio exclusivo da divindade. O dinheiro é inútil. Ele não pode, por exemplo, tornar mais belos os filhos dos ricos. São os limites impostos por Deus que nos servem de advertência sobre a igualdade que reina sobre todos nós, sejamos ricos ou pobres. Afinal, estamos submetidos às mesmas regras de nascimento, vida e morte do corpo físico, sejamos ricos ou pobres. Mesmo que o berço seja de ouro, crianças ricas também estão sujeitas às mesmas limitações que atingem a infância pobre. E assim crescemos, mendigos e milionários. A chuva, frio, calor nos atingem igualmente, sejamos ricos ou pobres, sem aumentar ou diminuir a quantidade de dinheiro que carregamos. E mesmo a morte do corpo físico um dia chegará para todos. Encontrará alguns em nobres leitos cobertos por finíssimos lençóis, a outros surpreenderá em casas paupérrimas, solitários e maltrapilhos. Mas ela, a morte do corpo físico, virá para todos nós, sejamos ricos ou pobres. E no interior das sepulturas, a lei de decomposição do corpo físico alcançará os corpos de magnatas e pobrezinhos, e passados alguns anos, se misturados os esqueletos de ricos e pobres, quem poderá dizer quais daqueles ossos era dono de mais dinheiro? Após a morte do corpo físico, Deus nos pedirá contas somente do amor que nutrimos, do bem que espalhamos, da ética que cultivamos e da paz que construímos. Não é pecado sermos afortunados ou possuidores de bens materiais. Pecado, entre aspas, sim, é sermos possuídos por eles, achando que somente nessa condição é que seremos felizes. Devemos ser felizes, não pelos bens materiais que possuímos, que às vezes são poucos ou quase nada, mas que nos permitam viver com dignidade, que é o mais importante. Devemos ser felizes por amar a Deus acima de todas as coisas. Devemos ser felizes ao nos amarmos como somos. Devemos ser felizes ao nos amarmos e nos sentirmos amados. E com certeza seremos ainda mais felizes ao amarmos a todos como irmãos e sem nenhuma distinção. São indispensáveis à felicidade esses três atributos: a fé, a esperança e o amor. Em O Livro dos Espíritos, observamos que na questão 920, Allan Kardec fez a seguinte pergunta aos benfeitores espirituais: pode o homem gozar na terra uma felicidade completa? A resposta foi curta, porém muito objetiva: não, pois a vida lhe foi dada como prova e expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode na terra. Como todos nós sabemos, a nossa felicidade é relativa e nunca absoluta. Porque o homem é, na maioria das vezes, o artífice ou o construtor da sua própria infelicidade. Porém, praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males
e gozar de uma felicidade não grande quanto comporta, tão grande quanto comporta a sua existência. A doutrina espírita nos ensina que a felicidade não é desse mundo, mas que ela começa aqui. Que cabe a nós, seres inteligentes, descobrir na Terra que a razão fundamental da nossa existência é a nossa evolução, principalmente quando buscamos o enriquecimento moral e espiritual, na paz da consciência tranquila do dever cumprido e amando indistintamente o próximo, sem qualquer expectativa de recompensa pelo bem praticado. Quando Kardec comentou que a felicidade não é desse mundo, não quis ele afirmar que aqui é um vale de lágrimas, mas sim que este mundo é uma escola. E como toda escola, existe a disciplina, e quem não respeita essas disciplinas precisa ser reeducado, muitas vezes repetir de ano. No nosso caso, precisamos voltar, reencarnar, recomeçar, recomeçar, recomeçar. Com efeito, nem a fortuna nem o poder são condições essenciais à felicidade. Neste mundo, seja quem for, cada qual tem sua parte de trabalho e de miséria, seu pinhão de sofrimento e desengano, pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Ser feliz é ser humano, não é querer ser equilibrado o tempo todo, ser normal o tempo inteiro, à custa de uma tendência exagerada para atingir a perfeição, mas ser um bom equilibrista enquanto estivermos no trapézio da vida. Acreditamos assim, que somente quando o homem aprender a amar o próximo como a si mesmo e perceber que fora da caridade não há salvação, é que conseguiremos implantar a paz, primeiro em nossos corações e depois em toda a humanidade. Aí então a felicidade se fará presente. E para alcançarmos um dos objetivos da vida, que é a felicidade, para que possamos ser felizes aqui na Terra quanto se pode, é necessário que tenhamos muita fé, tenhamos muita esperança e que sempre pratiquemos o amor. O poder da fé. A fé propicia a coragem para os enfrentamentos da vida, ante a certeza de quem se encontra bem conduzido nos comportamentos que assume. A fé robustece a esperança e promove a alegria de lutar, embora muitas das vezes as circunstâncias não se lhe apresentem favoráveis. A fé é motivação contínua para todos os enfrentamentos que poderão surgir. A fé é contagiante. Como todas as virtudes, a fé é uma semente que devemos abrigar no terreno dos nossos corações e fazê-la crescer e dar frutos. Somente a fé é capaz de nos dar a certeza de que Deus ouve o nosso clamor em tempos difíceis. Isso não temos dúvida alguma. Ter fé é dar o primeiro passo, mesmo quando não conseguimos ver onde a estrada termina. Sabemos que as nossas dificuldades, os nossos problemas, são ensinamentos e que nós precisamos dele para a nossa evolução. Então, diante das dificuldades, diante das provações, podemos até chorar, mas não iremos nos desesperar nunca, porque sabemos que o socorro está vindo. A fé tem o poder de dar esperança. Ser feliz é algo que a gente vai aprendendo com a vida. Nós não nascemos com o chip da felicidade, mas podemos instalá-lo no decorrer da nossa existência. E é isso o que distingue as pessoas que se fazem felizes
daquelas que passam a vida toda reclamando da falta de felicidade. Como sabemos, existem classes de pessoas que são infelizes por pequenos detalhes, como, por exemplo, aquela pessoa como nós, que não sabe e não pergunta, aquela pessoa como nós, que sabe e não ensina, aquela pessoa como nós, que ensina, mas não faz. A esperança não é apenas um sentimento que transmite um sonho, mas sim é a capacidade de o tornar realidade. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que nós, os aprendizes, nem sempre poderemos acertar inteiramente, que os nossos erros são próprios da nossa escala evolutiva e por isso mesmo a esperança é um dos cânticos sublimes do seu Evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Assim como a fé, a esperança também é uma virtude. É um sentimento que brota no fundo do coração e nos dá ânimo para viver. Como a palavra diz, esperar, porque o amanhã será diferente. Enfim, não podemos viver sem essa palavra mágica, esperança. Quanto ao amor, os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão reformar-se quando presenciarem os benefícios produzidos pela prática do seguinte princípio: não façai aos outros o que não quereis que os outros vos façam, mas fazei, pelo contrário, todo o bem que puderdes. O amor nasce nos olhos, alimenta-se da fé e de esperança e cresce em nossas vidas, semeando bonança. O amor que se deve oferecer ao próximo é a consequência do amor natural que se reserva a si mesmo. Compreendendo a finalidade da existência terrena, a pessoa desperta para o amor a si mesma, trabalha sem desespero, confia sem inquietação, serve sem humilhação e produz sem servilismo, rumo aos objetivos essenciais da vida. O amor é um tesouro que, quanto mais se divide, mais ele se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Algumas frases extraídas do livro Carinho de Amor, pelo Espírito Joana de Ângeles. Assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. Diante, portanto, de qualquer situação, é necessário amar. O desamado se deve amar, o perseguido se deve amar, o odiado torna-se indispensável amar, e aquele algemado qualquer paixão dissolvente, a libertação vem através do amor. Agora, eu gostaria de falar sobre a fé, a esperança e o amor através de um conto que, infelizmente, para mim o autor é desconhecido. Certo dia, a fé, a esperança e o amor saíram pelo mundo para ajudar os aflitos. Qual das três seria capaz de realizar o melhor trabalho para a glória de Deus? À beira da estrada da vida, encontraram um homem pobre que sofria com uma doença
que o deixou paralítico desde a infância. Mendigava as almas caridosas a fim de sobreviver. Diante daquela situação, a fé tomou a frente da esperança e do amor para resolver o caso. E disse: esperem aqui, vou realizar minha obra na vida daquele homem infeliz e tirá-lo daquela situação. A fé trouxe ao homem a palavra de Deus e assim ela foi reproduzida no seu coração. Imediatamente, aquele homem se rebelou contra aquela situação em que ele vivia e usou a fé que tinha no coração para determinar a sua cura. E no momento em que orava, ele se curou. Ficou de pé e saltou de alegria. No entanto, aquele homem não tinha para onde ir, não tinha uma casa onde morar, nem mesmo uma profissão. Foi neste momento que a esperança sentiu que era chegada a sua vez de trabalhar. Ela o levou para o alto de uma montanha e fez com que ele visse os férteis campos da terra. Desta maneira, foi mudando o seu coração e o homem entendeu que podia prosperar. Movido pela força da esperança, ele se pôs a caminho. Com fé e esperança, renovava suas forças e, a cada dia, e em poucos anos, expandiu grandemente seus negócios, tornando-se um homem muito rico. A fé e a esperança estavam satisfeitas com o maravilhoso trabalho que haviam produzido na vida daquele homem. Então disseram ao amor: não te precipites em realizar a sua obra. Vês que juntas mudamos completamente a vida deste homem, fazendo forte e próspero? Assim, o amor partiu em busca de alguém a quem pudesse ajudar. O império daquele homem se expandiu por todo lado, viajou o mundo inteiro, mas com o passar do tempo, o homem foi ficando triste e enfastiado. E disse: tenho tudo o que o homem possa desejar, dizia ele, mas ainda me sinto vazio. A fé e a esperança saíram então em busca do amor para lhe pedir ajuda. O amor lutou com elas e realizou sua obra no coração daquele homem. Ao sentir o amor, aquele homem passou a entender Deus e a sua mais extraordinária obra. Surgiu então naquele homem a necessidade de ajudar a outros com os mesmos problemas que os seus. A fé e a esperança entenderam que, embora suas obras tivessem sido de grandeza extraordinária, mas, com o passar do tempo, sem amor, tudo perdia o sentido. A fé é rápida, a esperança permanece por mais tempo, mas o amor não acaba nunca. Quando se ama, se é livre. O amor proporciona paz. O amor é um estímulo permanente. Desse modo, através do amor, o ser se espiritualiza e avança na direção do infinito, plenamente realizado, totalmente saudável, portanto, feliz. Somente quando a pessoa se ama é que pode ampliar o sentimento nobre, distribuindo com aquelas que a cercam, bem como estendendo aos demais seres vivos e à mãe natureza. Os males que mais causam desarmonia ao espírito, por falta de fé, de esperança e de amor, são os sentimentos de ódio, de rancor e desejos de vingança. Enquanto esses males não forem disciplinados e substituídos por bons sentimentos, a alma continuará sempre doente. E essas doenças decorrentes desses males se refletirão camufladas com os nomes de ansiedade, depressão, distúrbios nervosos e outros. E para que a cura de determinados males da alma
para a cura de determinados males da alma, precisamos mudar de atitudes mentais. As ofensas recebidas humilham, ferem, machucam e deixam cicatrizes na alma. As ingratidões golpeiam mais fundo ainda. Quando isso acontece, o primeiro impulso que nos assalta é o da represália. Precisamos urgentemente mudar nossa maneira de pensar, sentir e agir. E que tal para essa mudança buscarmos um medicamento no Evangelho, cuidando da alma com a terapia do Evangelho, mesmo que o azedume, a acidez, as ingratidões, as incompreensões do mundo continuem a nos provocar profundos golpes, sempre cairemos de pé, porque só os fracos caem deitados. Estamos vendo aqui a figura de dois personagens e entre eles um numeral. Será um 6 ou será um 9? Esse número é 6 ou um 9? Poderá ser um 6 ou um 9, dependendo do posicionamento que tomarmos. Só porque você está certo não significa que eu estou errado. Você apenas não está vendo a vida do meu lado. Portanto, no nosso dia a dia, antes de criticarmos ou censurarmos alguém, devemos nos colocar do seu lado. Poderemos, então, do lado dessa mesma pessoa, ter o mesmo ponto de vista. E às vezes, por uma simples discórdia como essa, serão 6 ou serão 9. Por um simples ponto de vista, a discórdia desperta o nosso egoísmo, o nosso orgulho, e o orgulho acorda a nossa vaidade. Aprendamos a ceder e a compatibilizar, quando isso não comprometer a nossa honestidade e a nossa ética. Assim, transformemos nossos rivais em companheiros. Transformemos nossos companheiros em amigos e nossos amigos em entes queridos. Que sejamos sempre um cordeiro perante os fortes, não uma demonstração de fraqueza, covardia ou submissão, mas sim numa demonstração de humildade. E continuemos sempre sendo um cordeiro, principalmente perante os fracos. É muito comum perante os fracos nós nos tornarmos um leão. Reflitamos, irmãos, então juntos, sobre mais essa oportunidade que estamos tendo aqui neste planeta Terra. Reflitamos sobre o que estamos fazendo ou o que estamos deixando de fazer em prol da nossa felicidade e principalmente em prol da nossa evolução moral e espiritual. Que tipo de semente somos e que tipo de semente estamos semeando? Sabe essas frases de Enfield, cartunista, jornalista, escritor, falando sobre a semente. Se não houver frutos, valeu pela beleza das flores. Se não houver flores, valeu pela sombra das folhas. Se não houver folhas, valeu pela intenção da semente. Lancemos as sementes ao solo e deixemos que cresçam, que suas folhas deem sombra e que frutifiquem segundo as possibilidades do terreno, que são os nossos corações. Aguardemos o tempo, mas por enquanto plantemos as sementes da bondade e do amor por onde quer que passemos. Toda pessoa que serve a lei do dever encontrou o caminho para a verdadeira felicidade, do livro do Sinal Verde. Que as sementes da fé, da esperança e do amor germinem em nossos corações. Agradeço a atenção de todos. Tenhamos muita paz.